Como um bom aluno da FATEM que eu fui, algumas aulas, elas brilham aos nossos olhos, e você que estudou na FATEM ou está cursando, você sabe do que eu estou falando. Tem alguma aula lá que você lembra da camisa do professor, você lembra do ambiente da sala. Deus coloca na tua memória assim algo tão especial daquilo que o professor falou para a tua vida, que é como se todo dia você vivesse aquilo. E eu lembro dessa aula na minha vida, a qual o professor falou de uma equação. Ele falou de uma equação espiritual na sala, e eu, graças a Deus, eu entendi. E sempre que eu me deparo com alguma situação na minha vida, eu lembro dessa equação. Essa equação diz assim: conhecimento mais entendimento mais prática é igual sabedoria. Você conhece uma situação, você entende essa situação, ou esse objeto, seja o que for, você começa a praticar na tua vida, logo você é uma pessoa sábia. E engraçado, irmãos, que parece meio óbvio, mas muitas vezes com a palavra de Deus nós não fazemos isso. Ivone, você pode me dar um exemplo? Posso, vou te dar um exemplo bem simples, assim, bem infantil, mas eu creio que você que hoje veio buscar o teu milagre aqui, que está precisando de um toque do Senhor na sua vida, de repente no teu físico, nas tuas emoções, problema de relacionamento, um diagnóstico, na tua vida financeira, talvez, nas tuas emoções, não sei. Aí digamos que você não conhece, nunca ouviu falar numa caneta. Aí vem um abençoado do teu lado com uma caneta e te apresenta: ó, essa aqui é uma caneta. Ah, é uma caneta, que legal. Então você conheceu a caneta. Logo em seguida, você, mais do que rápido, você diz assim: para que serve isso? Qual a função de uma caneta? E a pessoa te explica: ó, a caneta, ela serve para escrever, para você se comunicar através de um papel. E ela mostra para você ali como que se usa uma caneta. Um pedaço de papel, escreve o teu nome, uma frase. Uma frase, por exemplo, assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Amém. Fica ligado, irmão. Não deixa teu pensamento sair daqui. Deus tem algo para a tua vida essa noite. E essa pessoa que está abençoando a tua vida, ela fez você conhecer a caneta, ela fez você entender para que serve a caneta. O próximo passo é a prática. Você pega um papel, você pega um bloco de anotação e você começa a fazer anotações. Você começa a escrever para uma outra pessoa: Jesus te ama. Então, você conheceu, você entendeu e você começou a praticar. E o resultado disso, no que diz respeito ao nosso exemplo aqui, a caneta, você é uma pessoa sábia. Você pode usar a caneta para outros objetivos? Até pode, mas isso não é sabedoria, né? Então se entendeu, uma coisa simples, mas que traz sabedoria. Você conhece a palavra de Deus, você começa a entender a palavra de Deus, você começa a praticar a palavra de Deus, e você se torna uma pessoa sábia. E quando a gente fala a respeito de culto de curas e milagres, quando a gente está falando sobre cura, sobre milagre, isso é de extrema importância. Extrema importância. Muitas pessoas às vezes estão padecendo algum mal. Eu não estou te acusando, irmão. Preste minha atenção no que eu vou falar. Mas muitas vezes algumas pessoas estão passando algum mal na vida dela. E nem sequer às vezes é uma ação do inimigo na vida dela. É uma ignorância. Uma ignorância no bom sentido, uma falta de conhecimento. Hoje de manhã, eu e o Guaraci, fomos num presídio, ao qual a gente faz o trabalho lá, e eu falei um pouquinho com eles, e pude trazer esse exemplo aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas eu mostrei, e eu coloquei assim para eles, falei: qual o principal inimigo nosso?
Foi unânime. 37 detentos lá na cadeia, nós pregando para eles, e foi unânime. É o diabo. Meu principal inimigo é o diabo. Mas a palavra de Deus não diz isso. O diabo é nosso inimigo? Claro, é sim. Mas Deus falou lá no Velho Testamento: meu povo perece por causa da ignorância. Deus poderia, se o diabo fosse o primeiro, Deus poderia ter falado: meu povo perece porque ouve o diabo. Meu povo perece por causa de Satanás e seus demônios. Mas não é isso que Deus fala na palavra dele. Ele fala: meu povo perece por ignorância. E muitas vezes nós estamos perecendo, nós deixamos de viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com saúde, uma vida principalmente com paz. Como nessa área de libertação, a ignorância pega as pessoas. Só que nessa noite, hoje, nesse culto de curas e milagres, você vai entender isso e você vai sair daqui livre, liberto, sarado e curado. A palavra do Senhor diz, lá em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11, o apóstolo João, de uma forma assim, 100% totalmente inspirada pelo Espírito Santo, ele nos traz a seguinte expressão: é este o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, lembra que eu pedi para vocês repetir no comecinho? E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A mesma fé que você tem para crer que Deus está te ouvindo numa oração, essa mesma fé você pode e deve usar para receber o teu milagre essa noite. E agora eu quero colocar nesses versículos essa equação do conhecimento, o entendimento, a prática e a sabedoria. Ali no versículo 5:11, João explicando, ele já começa a dar um conhecimento. Ó moçada abençoada, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em Jesus. Não existe outro local, não existe outra pessoa, não existe outra forma de eu e você nos tornarmos seres eternos, somente através de Jesus. Se você não conhecia, hoje você está conhecendo. No versículo 12 ele diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Irmãos, e aqui é radical, não tem meio termo, não tem uma linha divisória, não tem um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. É assim. Ontem na nossa reunião de grupo familiar, uma irmã testemunhando que ela estava evangelizando uma pessoa e convidou a pessoa para vir aqui na igreja. A pessoa falou assim: mas por que eu devo ir na igreja? E daí ela é muito gentil assim, ela é muito dócil para falar. Ela explicou o motivo e tal. Diz que a pessoa ficou brava para ela, ficou brava com ela e falou assim: não, mas você acha que Deus não fala comigo lá na minha casa quando eu estou conversando com Ele? Ela falou: não, não é isso que eu estou falando. Claro que Deus te ouve, mas ela colocou como se Deus precisasse de um ambiente para ela ser ouvida, a igreja. Ela inverteu totalmente aqui o que nós estamos falando. E essa irmã falou assim: eu quero oração por essa pessoa, porque eu vejo que ela precisa de Jesus. Ela está passando por alguns momentos na vida dela e ela precisa entender. E talvez a igreja seja o local onde que Deus vai falar com ela. Ela precisa tomar algumas decisões. E essa irmã, infelizmente, está com os olhos fechados para que aquilo Deus quer fazer. Eu chamo de irmã porque eu já estou profetizando na vida dela. Então nós precisamos conhecer isso, saber que é somente em Jesus, não existe outra opção para que nós tenhamos a vida eterna. E daí o apóstolo João continua aqui no versículo escrevendo assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês
que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você já sabe, você aprendeu há pouco tempo aqui, o pastor Rômulo trouxe a mensagem da vida eterna, que significa Zoe, a complexidade e a abundância e o favor dessa palavra Zoe, é uma vida incriada que começa aqui na terra, aqui, saúde, paz, alegria. Então o apóstolo João começa, primeiro, a nos apresentar, mostrar o conhecimento nesses 2 versículos. No terceiro, ele vem e começa a fazer a gente entender. Eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna, simples assim, um presente. Simplesmente eu aceito e eu recebo. Só que daí João começa a nos ensinar a prática disso. Para que serve isso? Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Pio, eu glorifico a Deus pelo ministério qual eu congrego aqui, a Comunhão Cristã, porque sempre é tudo muito prático. É muito fácil de você subir no púlpito, falar, tá, mas e daí? Como é que eu aplico isso na minha vida, pastor? É muito importante. E cada irmão, cada pastor que sobe aqui tem esse cuidado de mostrar a praticidade da palavra de Deus, que para isso que ela serve. Para ela estar aberta no Salmo 23, lá na tua estante, não serve para nada. Salmo 23 ou Salmo 91, nós precisamos aplicar ela. E aí João vem e diz assim, é esta confiança que temos se a gente se aproxima de Deus para pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade. Toda oração, ela é ouvida se ela for feita alinhada com a palavra de Deus. Toda oração. E agora eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Eu quero ler alguns versículos para você entender que, seja qual for o motivo que você está aqui essa noite buscando um milagre, é o que Deus tem para você. Você precisa de cura, de libertação? Olha o que a palavra do Senhor fala em Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa um toque no teu físico hoje, meu irmão, minha irmã, está alinhado com a palavra de Deus. Você pedindo cura, talvez eu esteja num processo, talvez Deus quer me mostrar alguma coisa com essa enfermidade. Não, Deus quer você curado. Deus quer você curado. Deus quer você curado, meu irmão e minha irmã. Sarado. 700 anos antes da obra na cruz, Ele já declarou isso através da boca do profeta Isaías. E Ele continua lá em Romanos 8. Ele fala assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quantos aqui o Espírito Santo habita? O mesmo Espírito, o mesmo poder que levantou Jesus lá daquele sepulcro, daquela tumba, é o mesmo poder que está na tua vida. E a Bíblia diz que Ele vivifica o teu corpo mortal. Você vai ficar melhor do que antes da enfermidade. Você vai ficar mais forte, mais robusto, mais sarado, mais corado do que você era antes, porque o Espírito Santo habita em você. João nos ensinou, ore segundo a vontade de Deus. Nós já declaramos aí 2 passagens bíblicas. Teu problema é financeiro, teu problema é escassez. Você sente que algo na tua vida está amarrado, que não vai ter um emprego, você não para emprego, você não consegue comprar nada, você não consegue construir nada. Olha o que diz 2 Coríntios 8. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, o que Jesus é? Rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Pobre. Ele morreu lá na cruz seminu, sem nada, uma proteção nessa região aqui, só, nem um chinelinho de dedo no pé, pobre, rebentado, moído lá naquela cruz. O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que me criou, que te criou, o Deus que
que inventou, que deu capacidade para o homem inventar tudo isso que está construído aqui, todo esse arsenal, esse mega templo aqui, foi Deus que depositou na cabeça de homens capacidade para fazer. Esse microfone que está ampliando a minha voz agora, Deus deu capacidade para um homem inventar isso. Esse Deus morreu lá na cruz, com uma simples tanguinha, pobre, esturricado, machucado, para que eu e você sejamos ricos. É da vontade de Deus que você esteja padecendo escassez financeira? É da vontade de Deus que você esteja doente? É da vontade de Deus que você esteja passando por uma opressão? Não, irmãos, nós vamos orar essa noite alinhado em cima dessas verdades. Romanos 8 também diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você veio essa noite para esse culto cabisbaixo? Você que está nos assistindo aí, está desanimado, está com vontade de parar, desistir, entregar? Nada vai te separar do amor de Deus, nada. Ah, pastor, eu pequei, eu andei por lugares que não deveria ter andado, eu fiz feitiçaria, eu mexi com macumbaria, eu fiz oferendas, e agora Satanás e seus demônios estão mandando a cobrança. Eles têm um departamento de cobrança muito organizado, eles sempre mandam a fatura. Mas isso não te separa do amor de Deus, e Deus te trouxe aqui essa noite para você sair daqui livre e liberto. O apóstolo João nos ensinou a orar. Conheça, entenda, comece a praticar, e a sabedoria de Deus começa a manifestar na tua vida. E é isso que vai acontecer aqui essa noite. Irmãos, sempre que nós tiramos a agressividade da nossa fé, os nossos sentimentos entram na jogada, e daí já era. Seja um cara ousado na fé. Decida praticar a palavra de Deus hoje. Você ergueu a sua mão aqui no começo do culto e falou assim: eu creio que Deus está me ouvindo. Se você crê que Deus está ouvindo, essa mesma fé vai manifestar na tua cura, na tua libertação, na tua restauração que você precisa. Não sei qual é a área da tua vida. Deus sabe, você sabe, e você tem pedido para Ele, você tem clamado para Ele. Mas muitas vezes você sabe que Ele te ouve e para por aqui. Você não sabe que Ele é capaz de fazer. Certa vez uma pessoa falou para Jesus: se tu quiseres. Ele sempre quer, irmão. Ele sempre quer. Ele sempre quer. Essa noite eu quero declarar em nome de Jesus que a glória é de Deus, mas a vitória é tua. A glória é de Deus, mas a vitória é tua. Não tem como não acontecer. Nós vamos orar aqui, vamos convidar daqui a pouco você, e você que deseja, você vai receber oração por libertação. Primeiro, se o teu problema é nas emoções, se você sente que a tua vida está amarrada por algum motivo, e não importa o que você fez, não deixe mais o diabo te acusar. Quando você foi no lugar que você foi, quando você fez o que você fez, era simplesmente por um motivo, você já tinha uma sede de Deus. Eu caminhei algumas fases da minha vida por lugares que não agrada a Deus, mas já era uma sede por Deus. Só que qual que era o meu problema? Eu era um ignorante, eu não conhecia o verdadeiro Deus. Até que um dia chegou um abençoado e falou: Evandro, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Deixe que a tua fé seja agressiva essa noite. Os irmãos vão orar por você, creia que você já recebeu. Porque aqui você nota que o tempo que o apóstolo João colocou no versículo aqui, ele fala assim: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos, né? Dá uma ênfase aqui como acontecendo sempre. Eu sei que o verbo tem um nome especial para isso, não me lembro. Mas e sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o dele que pedimos. O amém do Senhor já é teu, meu irmão e minha irmã. A glória é de Deus, mas a vitória é tua. Quando Abraão
ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.